Olá, seja muito bem-vindo ao canal Momento com Deus. Aqui você encontra palavras de fé, reflexão e inspiração para fortalecer sua caminhada espiritual. Se você busca um momento de paz e conexão com Deus, este é o lugar certo. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos nessa jornada de fé. A caminhada cristã é uma jornada de crescimento contínuo, onde aprender a nos desapegar do que ficou para trás e focar no que Deus está preparado para o futuro. Muitas vezes, somos tentados a olhar para trás, a reviver memórias e a nos prender a antigas formas de viver que já não fazem mais sentido em nossa nova vida em Cristo. Entretanto, a Bíblia nos ensina que precisamos seguir adiante, confiando que Deus está nos guiando para algo melhor e que, para isso, devemos deixar o passado no lugar onde ele pertence. Essa mensagem não é apenas sobre evitar o pecado, mas sobre abraçar plenamente o que Deus tem para nós, sem permitir que as distrações do passado nos impeçam de alcançar o propósito divino. Um dos maiores desafios para muitos cristãos é superar as lembranças e os sentimentos de culpa ou nostalgia que podem surgir de tempos em tempos. Há uma tendência natural de romantizar o passado, de olhar para trás e pensar nos bons e velhos tempos, mesmo quando esses tempos estavam cheios de falhas, problemas e às vezes até pecado. Isso acontece porque nossa mente muitas vezes se agarra ao conforto do familiar, mesmo quando esse familiar não era saudável ou produtivo. É fácil lembrar apenas dos momentos de felicidade e esquecer dos motivos pelas quais aquela vida antiga precisava ser deixada para trás. No entanto, a palavra de Deus é clara quando nos alertamos sobre o perigo de nos agarrarmos às coisas passadas. Em Lucas 9:62, Jesus diz: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Esta passagem destaca a importância de focar no presente e no futuro, e não se deixar distrair pelo que já passou. A caminhada cristã exige que tenhamos a determinação de seguir em frente, sem permitir que as lembranças antigas nos paralisem ou nos afastem do nosso propósito. Deus nos chama para uma nova vida, uma vida de liberdade e de esperança. E isso significa que precisamos estar dispostos a abrir a mão do que nos prende e abraçar o novo que Ele tem para nós. Em Isaías 43:18 e 19, ele diz: "Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as antigas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem?" Essa passagem é um convite claro para que deixemos de lado as velhas amarras e comecemos a enxergar as novas possibilidades e vitórias que Deus está colocando diante de nós. É uma promessa de que Ele está sempre renovando nossas vidas e criando caminhos onde antes não havia esperança. Há um exemplo muito conhecido na Bíblia sobre os perigos de olhar para trás. Na história de Ló e sua família, Deus havia decidido destruir Sodoma e Gomorra por causa da extrema maldade que havia aquelas cidades e anjos invejosos para avisar Ló e sua família para que fugissem. Eles foram instruídos a não olharem para trás enquanto escapavam, mas a esposa de Ló desobedeceu e, ao virar-se para ver a cidade que deixou, foi transformada em uma estátua de sal. Esta história simboliza o perigo de nos prendermos ao passado e de não confiarmos plenamente nas instruções de Deus. Quando olhamos para trás, corremos o risco de ficarmos paralisados, incapazes de avançar na direção que Ele deseja nos levar. Essa mensagem é importante para todos nós, pois Deus está constantemente nos chamando para avançar, para crescer e para nos desenvolvermos espiritualmente. Ele nos oferece uma nova vida em Cristo, uma vida cheia de promessas e de oportunidades de redenção e transformação. Mas para vivermos plenamente essa nova vida, precisamos estar dispostos a abrir a mão do que ficou para trás e a confiar que o que Ele tem para nós adiante é infinitamente melhor do que qualquer coisa que deixamos para trás. E é por isso que é tão importante aprender a deixar o passado no passado. Se queremos realmente viver a liberdade que Jesus nos oferece, precisamos soltar as correntes que nos prendem ao que já passou. Isso não só deixa de lado os pecados antigos, mas também inclui as lembranças que ainda nos causam dor ou lamentação. Deus não deseja que vivamos em culpa ou em tristeza pelo que já passou, mas sim que sejamos livres para viver o presente e construir um futuro alinhado ao seu propósito para nós. Deixe-me perguntar, você está pronto para dar esse passo adiante?
Está pronto para deixar para trás as velhas lembranças que não trazem mais vida e focar no que Deus tem preparado para você? Isso pode parecer difícil, e muitas vezes é. Mas Deus nunca nos chama para algo que não podemos suportar. Ele nos capacita, nos fortalece e nos ajuda a cada passo do caminho. Quando abrimos a mão do passado e colocamos nossa confiança completa nele, descobrimos uma nova liberdade, uma nova alegria e uma nova esperança. Então faça uma escolha hoje. Decida focar no que Deus está fazendo agora, em vez de olhar para trás e se prender ao que já passou. Confie que Ele está criando algo novo em sua vida. Algo que talvez você ainda não consiga ver completamente, mas que já está surgindo. Lembre-se das palavras de Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é uma chamada para todos nós seguir em frente, com fé, com determinação e com confiança no plano que Deus tem para nossas vidas. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu o convido a refletir sobre o que você precisa deixar para trás hoje. Quais são as memórias, os pecados, as tristezas ou as nostalgias que estão impedindo você de seguir em frente? Ore a Deus, pedindo forças para libertar-se dessas correntes e para abraçar a nova vida que Ele oferece. Confie que Ele está com você e que enquanto você mantém seus olhos nele, Ele irá guiá-lo para algo muito maior do que você poderia imaginar. Coloque sua fé em ação hoje e permita que Deus faça uma coisa nova em sua vida. Mantenha-se firme na palavra de Deus. Neste mundo haverá situações que podem gerar medo e causar desânimo. Você poderá presenciar acontecimentos que tentem enfraquecer sua fé, mas não permita que esses momentos ditem o rumo da sua vida espiritual. Em meio a dificuldades e desafios, apegue-se à palavra de Deus e mantenha seus olhos em Jesus Cristo. Ele é a âncora que mantém nossa fé firme, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são turbulentas. Muitos podem se deixar levar por falhas e tropeços, incluindo aqueles que lideram e pastoreiam. Os líderes espirituais são seres humanos e, como todos nós, sujeitos a erros e quedas. A Bíblia deixa claro em Romanos 3:10 que não há justo nenhum sequer. Isso significa que, independentemente de nossa posição ou conhecimento espiritual, todos estamos sujeitos ao pecado e à falha. Todos são pecadores, conforme enfatiza Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é uma verdade que nos lembra de nossa necessidade constante de graça e misericórdia. Portanto, se alguém em posição de autoridade espiritual falhar ou cair, isso não deve abalar a sua fé. Não coloque sua confiança absoluta em homens, porque todos, sem exceção, são falhos. Sua fé deve estar alicerçada em Jesus Cristo, que é imutável e perfeito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem nos sustenta e nos guia, mesmo quando todos ao nosso redor parecem estar perdendo o caminho. Ao colocar seu foco em Cristo, você encontrará forças para perseverar, mesmo diante das adversidades. Essa postura não é uma negação das dificuldades, mas sim um compromisso de confiar em Deus em todos os momentos, sejam eles de paz ou de tribulação. Apegue-se às promessas da palavra de Deus. Quando tudo ao seu redor parecer desmoronar, lembre-se que a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é um fundamento seguro e inabalável. Em nossa jornada de fé, seremos constantemente testados. Surgirão situações que tentarão roubar nossa esperança e nos fazer questionar a bondade de Deus. É nesse momento que precisamos recordar que nossa fé não depende de circunstâncias externas, mas está enraizada na verdade eterna do Evangelho. Jesus Cristo é fiel e não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nossa confiança está nele, e não nas capacidades ou falhas humanas. Portanto, mantenha seu olhar fixo em Cristo e em suas promessas. Lembre-se de que a força que você precisa para superar qualquer desafio não vem de si mesmo, mas do Espírito Santo que habita em você. Ele é o Consolador e aquele que nos capacita a seguir em frente, independentemente do que enfrentamos. Cada batalha espiritual, cada momento de dúvida é uma oportunidade para crescer e fortalecer sua fé. Seja intencional em sua caminhada espiritual. Busque a Deus em oração e meditação na palavra. Não permita que os erros dos outros diminuam sua busca pela santidade e retidão. Quando líderes falham,
Pode ser uma tentação pensar que a fé é inútil, mas isso é uma mentira. A fé é baseada em Cristo, não em homens. Por isso, mesmo quando as coisas parecerem sombrias, Jesus permanece como a luz que guia e ilumina o caminho. Ele não falhará em sustentá-lo. A Bíblia é clara sobre a condição humana e a necessidade de salvação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é por isso que Jesus veio, para oferecer redenção e vida eterna. A graça que recebemos é um presente que não podemos merecer, mas que nos é dado por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Nele encontramos o perdão, a paz e a segurança de que precisamos para enfrentar este mundo e todos os seus desafios. Assim, ao passar por momentos difíceis onde a fé é desafiada, lembre-se das palavras de Cristo. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Esta é uma promessa para nos sustentar e fortalecer. Ele é a nossa rocha, e nada pode abalar aquele que deposita sua confiança em Jesus. Se os ventos sopraram contra você e as tempestades se levantarem, continue firme. Sua vitória não está em suas próprias forças, mas na graça abundante que Deus derrama sobre seus filhos. Que sua confiança em Deus seja inabalável. Que sua fé seja como uma âncora que mantém firme a sua alma. Mantenha-se próximo de Jesus, pois Ele é o autor e consumador da sua fé. Não importa o que aconteça, Ele é digno de toda confiança e louvor. Mantenha-se fiel, apegando-se à palavra de Deus, e deixe que ela guie seus passos todos os dias da sua vida. Apegue-se firmemente à palavra de Deus e mantenha seu olhar fixo em Jesus Cristo. Neste mundo você verá muitas situações que podem gerar medo, causar desânimo e até mesmo abalar sua fé. Haverá momentos difíceis e, em certos momentos, pessoas em quem confiamos podem falhar. No entanto, é essencial que sua fé permaneça inabalável e que você não deixe que as circunstâncias ao seu redor ou as falhas humanas afetem sua confiança em Deus. O modelo perfeito que devemos seguir é Jesus Cristo. Ele é o exemplo supremo e o padrão que nos guia em todas as situações. Muitas vezes podemos olhar para pessoas em posições de liderança espiritual, como pastores, bispos ou evangelistas, e buscar inspiração neles. No entanto, é importante lembrar que todos eles são humanos e, portanto, falíveis. Eles também podem cometer erros e, em alguns casos, até se envolver em escândalos que podem nos decepcionar profundamente. Se colocarmos nossa fé apenas nos líderes religiosos, corremos o risco de nos decepcionar, pois eles são pessoas sujeitas a falhas como todos nós. A Bíblia nos ensina em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso inclui todos, independentemente de posição ou título. Somos todos pecadores e necessitamos da graça e do perdão de Deus. Por isso, não devemos colocar nossa confiança absoluta em homens e mulheres, por mais sábios ou espirituais que pareçam ser. Eles também precisam de Jesus, assim como nós. Em vez disso, devemos olhar para Cristo, que é perfeito e nunca nos decepcionará. A vida é uma jornada com altos e baixos, e muitas vezes é comparada a uma montanha-russa. Essa comparação pode parecer um clichê, mas há uma grande verdade nessa analogia. Todos nós experimentamos momentos de felicidade e de desafios. Todos temos nossas próprias batalhas para enfrentar. Há dias de paz e alegria, assim como há dias de luta e dor. Assim como em uma montanha-russa, há subidas e descidas, momentos de tensão e momentos de alívio. Essa é a natureza da vida, e precisamos aprender a navegar por esses altos e baixos mantendo nossa fé firme em Cristo. Às vezes é fácil se apegar ao passado, especialmente quando lembramos de momentos felizes que nos trazem conforto e uma sensação de nostalgia. É natural que, ocasionalmente, olhemos para fotos antigas e relembremos os bons e velhos tempos. Como muitas pessoas costumam dizer, reviver essas memórias pode nos dar alegria e nos ajudar a recordar quem somos e de onde viemos. No entanto, também precisamos estar cientes de que viver constantemente no passado pode ser prejudicial. Há uma linha tênue entre apreciar nossas memórias e desejar voltar para um tempo que já passou e que não podemos mais recuperar. Essa fixação no passado pode se tornar um problema quando nos impede de avançar para o que Deus tem preparado para o nosso futuro. Em Gênesis encontramos uma história que exemplifica perfeitamente as consequências de se apegar ao que ficou para trás. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra,
devido à extrema maldade e corrupção dos seus habitantes. Ele enviou 2 anjos para avisar Ló e sua família, ordenando que fugissem para salvar suas vidas. Eles receberam instruções claras para não olharem para trás, nem pararem em nenhum lugar do vale, mas sim para seguirem em frente para um lugar seguro, um refúgio que Deus havia preparado para eles. Infelizmente, como muitos de nós sabemos, essa história termina de forma trágica. Enquanto fugiam, a esposa de Ló desobedeceu às instruções e olhou para trás. Imediatamente ela foi transformada em uma estátua de sal. À primeira vista, isso pode parecer um castigo severo, mas precisamos entender o simbolismo e o significado mais profundo dessa punição. Ela não foi punida simplesmente por virar a cabeça para trás. Foi punida porque seu ato revelou uma falta de confiança em Deus e um apego ao seu passado. Ao olhar para trás, ela demonstrou que seu coração ainda estava ligado à vida que deixava para trás. Uma vida que Deus havia decidido destruir por causa da sua impureza e maldade. Essa história é uma advertência para todos nós. Assim como a esposa de Ló, podemos ser tentados a olhar para trás e nos apegar ao que Deus está nos pedindo para deixar. Pode ser um pecado, um comportamento, uma relação ou até uma forma de pensar. Deus tem planos de nos conduzir para uma nova vida, para um futuro cheio de promessas e bênçãos, mas precisamos confiar nele e seguir em frente, sem olhar para trás. Quando insistimos em olhar para o passado, corremos o risco de perder o que ele está nos oferecendo no presente e no futuro. A esposa de Ló teve a oportunidade de escapar da destruição e encontrar refúgio em um novo lugar, mas ela estava ocupada demais lamentando a perda de sua vida antiga. Ela não estava pronta para deixar o passado para trás e confiar totalmente no plano de Deus. Isso é algo que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Deus está sempre nos chamando para seguir em frente, para crescer, mudar e nos aproximar dele. Mas isso só é possível quando estamos dispostos a deixar para trás o que não nos serve mais. Na caminhada da vida, surgirão muitas oportunidades para olhar para trás, seja para reviver memórias felizes ou para nos agarrarmos a algo que Deus já nos pediu para soltar. Mas Jesus nos chama a seguir adiante, a manter nossos olhos fixos nele e a confiar que ele tem algo melhor para nós. Essa é uma das razões pelas quais devemos nos apegar à palavra de Deus e não às pessoas, por mais inspiradoras que elas possam ser. As pessoas falham, mas Deus é imutável e fiel. Ele nunca falhará em cumprir suas promessas e nunca deixará de nos guiar e sustentar. As dificuldades e desafios que enfrentamos não devem ser vistos como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades para fortalecer nossa fé. São nesses momentos que somos chamados a confiar plenamente em Deus, a caminhar pela fé e não pela visão. Mesmo quando parece que tudo está desmoronando ao nosso redor, precisamos lembrar que Deus está no controle e Ele nunca nos abandonará. Então, quando a vida se tornar difícil e você sentir a tentação de olhar para trás ou se apegar ao que ficou no passado, lembre-se da esposa de Ló. Não deixe que o medo, a dúvida ou a nostalgia o impeçam de seguir o plano que Deus tem para a sua vida. Cada dia é uma nova oportunidade de se aproximar dele e de descobrir as maravilhas que ele reservou para você. Mantenha-se firme, confiante e determinado a seguir em frente, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e ele nunca decepciona. A vida cristã não é fácil. É uma jornada que exige perseverança, fé e confiança constante em Deus. Não estamos isentos de problemas, mas temos a promessa de que nunca enfrentaremos nada sozinhos. Em vez de permitir que as dificuldades nos afastem de Deus, use-as como um impulso para se aproximar dele. A cada obstáculo, lembre-se que Jesus já venceu o mundo e nele você também é um vencedor. Portanto, mantenha sua fé não em homens, mas em Jesus. Ele é a fonte de toda força, paz e esperança. E quando parecer que a jornada está difícil, quando as tempestades da vida ameaçarem derrubar sua fé, lembre-se de olhar para cima. Deus está com você em todos os momentos e Ele sempre abrirá um caminho onde parece não haver nenhum. Ele te guiará, te protegerá e te levará para o lugar que Ele preparou para você. Só é preciso confiar e seguir em frente, com a certeza de que você não está sozinho e de que há um propósito maior em tudo o que você vive. Para seguir a Deus verdadeiramente, precisamos manter nossos olhos fixos nele
e não nos distrair com o que ficou para trás. Jesus deixa isso claro em Lucas 9:62, ao dizer que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esta passagem destaca a importância de avançar e deixar o passado onde ele pertence. Não podemos progredir espiritualmente se estivermos sempre olhando para trás, fixando nossa atenção nas coisas deste mundo e não nas de Deus. A caminhada com Deus é uma jornada contínua de crescimento e transformação. Para seguir em frente, precisamos nos libertar das distrações que nos mantêm presos ao passado, especialmente se essas distrações são pecados que um dia nos dominaram. A Bíblia nos orienta a deixar para trás as velhas maneiras de viver e focar no que Deus tem para nós adiante. Quando estamos flertando com o que deixamos no passado, é impossível avançar em direção ao reino dos céus, porque ainda estamos presos às coisas que nos afastam de Deus. Em Eclesiastes 7:10, encontramos uma advertência contra a saudade do passado. Não diga, porque os dias anteriores foram melhores do que estes, pois não é por sabedoria que você pergunta isso. Há uma tendência humana de romantizar o passado, mesmo quando ele tinha suas falhas e dificuldades. Às vezes acabamos enfatizando demais as lembranças felizes e nos convencemos de que éramos mais realizados e felizes em tempos antigos. Isso pode nos fazer perder a alegria de viver o presente e as bênçãos que Deus nos concedeu no aqui e agora. A nostalgia excessiva e a idealização do passado podem ser perigosas, pois nos cegam para o que Deus está fazendo em nossas vidas atualmente. Quando focamos demais em algo que já passou, perdemos a chance de experimentar a alegria do presente e a esperança do futuro. Filipenses 3:13 e 14 nos oferece um exemplo poderoso de como devemos nos posicionar. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixar o passado para trás é um pensamento assustador para muitos, mas é uma necessidade para aqueles que querem viver plenamente na graça de Deus. Deus nos chama para seguir adiante, não para ficar presos a lembranças que nos impedem de avançar. A vida cristã é uma caminhada para frente, sempre em direção ao propósito que Deus preparou para cada um de nós. Avançar significa abandonar hábitos antigos, pensamentos destrutivos e modos de vida, que não mais servem à nova criatura que nos tornamos em Cristo. Se o passado foi marcado por pecado e sofrimento, podemos confiar que Deus redimirá e transformará todas as coisas. Ele é um Deus que está constantemente fazendo algo novo. Em Isaías 43:18 e 19, o Senhor nos lembra: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Deus é um Deus de renovação e restauração. Ele transforma desertos em jardins, cria caminhos onde antes não havia esperança e nos guia para uma vida de abundância e propósito. Por isso não podemos nos prender ao que ficou para trás. Ao contrário, devemos seguir em frente, sabendo que Ele sempre tem algo melhor preparado para nós. Quando olhamos para a história de Ló e sua família em Gênesis, vemos um exemplo trágico de alguém que se apegou ao passado de forma destrutiva. Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra devido à maldade dos seus habitantes. Ele enviou anjos para resgatar Ló e sua família, instruindo-os claramente a não olharem para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu e virou-se para olhar para a cidade que estava deixando, sendo imediatamente transformada em uma estátua de sal. Esse ato de olhar para trás não era apenas uma curiosidade inocente, mas um sinal de que seu coração ainda estava ligado ao que Deus havia condenado. Ela estava relutante em abandonar uma vida que não mais existia para seguir o caminho que Deus havia preparado para ela e sua família. Essa história nos ensina que não podemos ser escravos das lembranças do passado, especialmente se essas memórias nos afastam do propósito que Deus tem para nós. Se Deus está nos chamando para avançar e deixar algo para trás, devemos confiar que Ele sabe o que é melhor. O ato de seguir em frente exige fé e coragem, pois significa abandonar o familiar e abraçar o desconhecido que Deus está colocando diante de nós. Ele é fiel e não nos chamará para algo que não seja para o nosso bem. Por mais difícil que seja esquecer o passado,
Devemos nos confortar em saber que Deus está sempre trabalhando para o nosso bem e tem algo melhor adiante. Deus não nos liberta de nossos antigos caminhos para que voltemos a eles, mas para que possamos andar em liberdade e encontrar vida abundante nele. Se nosso passado foi cheio de dor, vergonha e pecado, podemos confiar que Deus redime todas essas coisas. Ele pode transformar as feridas do passado em testemunhos de graça e poder, e abrir novos caminhos onde antes havia apenas desespero. Ele é um Deus de esperança e renovação, e não nos deixa presos ao que um dia nos machucou. Ao pensar no futuro que Deus preparou para nós, devemos nos alegrar e seguir em frente com coragem e confiança. Deus nos deu liberdade, não para voltarmos a ser como éramos antes, mas para que possamos viver uma nova vida em Cristo, livres do pecado e da culpa. Ele sempre está fazendo algo novo, abrindo novos caminhos e nos guiando para um futuro glorioso. Precisamos colocar toda a nossa energia nesta nova jornada que Ele traçou para nós, focando em suas promessas, e não nos erros e falhas do passado. Não permita que as lembranças antigas roubem a sua paz e alegria. Seja grato pelo que Deus fez. Oremos, Senhor. Conceda-me a graça de que preciso para continuar minha jornada ao seu lado e para cumprir o propósito que o Senhor colocou em minha vida. No passado, todos os meus esforços pareciam não surtir efeito, mas agora eu sei que o Senhor me capacitou para realizar grandes obras e para cumprir coisas extraordinárias em seu reino. Jesus, pelo poder do seu precioso sangue, liberte-me de todos os vínculos que ainda me ligam à minha antiga vida. Que cada laço de pecado seja destruído e que nenhuma lembrança dos dias passados permaneça na minha mente. Em vez disso, ajude-me a buscar a santidade, a crescer continuamente e a ser cada dia mais parecido com o Senhor. Ensina-me a suportar todas as dificuldades, tendo sempre em vista a alegria que o Senhor colocou diante de mim. Senhor, sei que não consigo entender tudo o que o Senhor fez e está fazendo do início ao fim, mas sou grato pelo progresso que vejo em minha vida, e estou animado com tudo o que ainda acontecerá. Pai, permita-me experimentar verdadeira liberdade para crescer e me desenvolver como seguidor de Cristo. Ajude-me a correr a corrida que está diante de mim, mantendo sempre os olhos fixos no prêmio da salvação eterna. É em nome de Jesus que faço estas orações. Amém. Irmãos, não penso que já alcancei a perfeição, mas há algo que faço: esqueço o que ficou para trás e prossigo para o que está à frente. Assim como está escrito na sua palavra, não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as antigas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a percebem? Em meio ao deserto, o Senhor está criando novos caminhos, abrindo novas possibilidades. Seus olhos estão voltados para aqueles que o temem, para aqueles cuja esperança está firmada em seu amor imutável e fiel. Ele é capaz de salvar da morte e de sustentar em tempos de necessidade. Por isso esperamos com esperança no Senhor. Ele é a nossa força e a nossa proteção. Nossos corações se alegram porque confiamos em seu santo nome. Que o seu amor infalível esteja sempre conosco, Senhor, enquanto depositamos nossa esperança e confiança somente em Ti. Quando oramos, acreditamos que o Senhor não apenas nos ouve, mas que está sempre agindo em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. A vida pode ser cheia de desafios e lutas, mas nossa confiança está firmada na Sua promessa de que nunca estaremos sozinhos e de que Sua graça é suficiente para nos sustentar. Nos momentos em que o caminho parecer difícil, que eu possa lembrar que o Senhor já fez grandes coisas por mim e continuará a fazer. Quando tudo parecer incerto, ajude-me a manter o foco na Sua promessa de um futuro cheio de esperança e paz. Ajude-me a seguir em frente, deixando para trás tudo o que me impede de viver a plenitude que o Senhor preparou para mim. O Senhor é um Deus de renovação. Ele não só perdoa o nosso passado, mas também nos transforma, moldando-nos para sermos cada vez mais como Cristo. Assim como uma árvore que cresce em solo fértil, eu desejo crescer nas verdades da Sua palavra. Quando encontro obstáculos, que eu possa enfrentá-los com a coragem que vem de saber que o Senhor é comigo. Que meu coração não se distraia com as coisas do mundo, mas permaneça firme na fé e na esperança de que o Senhor é fiel para cumprir todas as Suas promessas. Em Isaías 43, 18 e 19, o Senhor nos desafia a não nos agarrarmos às lembranças do passado, dizendo: não se lembrem das coisas antigas, nem considerem as coisas passadas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova.
Ela já está surgindo, vocês não percebem? Farei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa promessa de renovação é uma verdade que traz conforto e esperança para os corações cansados. Mesmo em tempos de seca espiritual, o Senhor promete fazer brotar rios de vida nova. Eu agradeço, Senhor, por tudo o que o Senhor fez na minha vida, tanto no passado como no presente. Sou grato por me libertar do pecado, por romper as correntes que me mantinham preso e por abrir novos caminhos onde antes só havia escuridão. Que eu nunca volte aos velhos hábitos e à velha vida que me afastava de Ti, mas que eu avance com a liberdade que o Senhor me deu. Obrigado por me transformar, por me ajudar a superar todas as batalhas e a escalar todas as montanhas que estavam em meu caminho. É maravilhoso perceber o quanto o Senhor tem trabalhado em mim, moldando meu caráter e fortalecendo minha fé. Mesmo quando não entendo todos os seus planos, eu confio que eles são para o meu bem. Sou grato por tudo que o Senhor fez para me trazer até aqui, por cada milagre que realizou e por cada batalha que lutou por mim. O Senhor me protegeu mesmo quando eu não sabia quem Ele era, e continua a me amar, apesar das minhas falhas e fraquezas. Que eu nunca perca de vista essa verdade: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Seu amor é imutável e inabalável, e nada pode separar-me do seu amor. Quando as memórias do passado tentarem me distrair, quando pensamentos antigos surgirem para tentar me prender, que eu possa resistir e manter o foco na nova vida que o Senhor me deu. Que eu tenha a sabedoria para perceber que esses pensamentos não vêm de Ti, e que eu saiba resistir a eles com firmeza e determinação. O Senhor quebrou as correntes do pecado sobre mim, não para que eu pudesse retornar ao que era antes, mas para que eu pudesse andar em liberdade, viver uma vida abundante e cheia de propósito. Oro para que sempre que minha mente vaguear para relembrar o passado onde eu vivia distante de Ti, o Senhor me dê forças para afastar esses pensamentos e coragem para fugir de tudo aquilo que tenta me seduzir de volta à escuridão. Que eu nunca seja como a esposa de Ló, que olhou para trás e ficou paralisada, mas que eu continue avançando, sempre com meus olhos e desejos fixos em Jesus Cristo. Ajude-me a manter o foco no Senhor, e que nada neste mundo seja capaz de desviar meu olhar. Assim como um corredor que se mantém firme em sua corrida, que eu possa correr a corrida da fé com perseverança, sabendo que o prêmio que me espera é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Senhor, eu entrego a minha vida em Suas mãos. Agradeço por tudo o que o Senhor já fez, por tudo o que está fazendo e por tudo o que ainda fará. Que meu coração esteja sempre cheio de gratidão, e que eu possa viver cada dia com a esperança renovada de que o Senhor está comigo, guiando cada passo e cuidando de cada detalhe. Que eu possa ser um testemunho vivo do Seu amor e da Sua graça, e que outros possam ver a obra maravilhosa que o Senhor está realizando em mim. Pai, renove minhas forças e minha determinação para seguir adiante, para lutar por uma vida de santidade e para buscar a cada dia ser mais como Cristo. Que a alegria de saber que o Senhor está sempre comigo me impulsione a superar todas as dificuldades e a enfrentar cada desafio com fé. E que em tudo o que eu fizer, o Senhor seja glorificado, pois toda a honra e glória pertencem a Ti. Em nome de Jesus eu oro, amém. Em nossa caminhada de fé, a tentação de olhar para trás para o passado é constante. Há momentos em que podemos nos sentir tentados a reviver memórias antigas, seja por nostalgia, saudade ou arrependimento. E isso pode nos prender a situações e sentimentos que Deus já nos chamou para deixar. No entanto, a mensagem central do Evangelho é uma de renovação, redenção e avanço. Deus não nos convida a viver no passado, mas a seguir em frente, olhando para o futuro que Ele planejou para nós. Um futuro cheio de esperança, propósito e vida abundante. A história da esposa de Ló nos serve como um poderoso alerta. Deus deu a Ló e sua família uma ordem clara para não olharem para trás enquanto escapavam da destruição de Sodoma e Gomorra. Eles estavam sendo resgatados de uma situação de pecado e condenação. Mas ao olhar para trás, a esposa de Ló mostrou que seu coração ainda estava ligado àquele lugar. Ao fazer isso, ela perdeu a chance de viver a nova vida que Deus estava proporcionando. Isso nos ensina que não podemos avançar na jornada espiritual se estivermos presos às velhas amarras do passado. Quando Deus nos chama para uma nova vida, Ele espera que deixemos para trás aquilo que não nos serve mais, porque Ele tem algo muito maior e melhor adiante.
Deus deseja que todos nós experimentemos uma vida de liberdade, onde não somos escravos de memórias antigas, erros passados ou pecados que já foram perdoados. Ele nos oferece uma chance de começar de novo, de viver plenamente no presente e de construir um futuro alinhado com sua vontade. Mas essa liberdade só é possível quando decidimos conscientemente abrir mão do que nos impede de avançar e de abraçar o novo que Ele está nos oferecendo. É normal sentir medo do desconhecido e, por vezes, nos agarrarmos ao familiar parece ser uma escolha segura, mas o conforto que o passado oferece é enganoso, pois nos prende em um lugar onde não podemos crescer. Deus não quer que vivamos nossas vidas presas a memórias ou padrões antigos. Ele quer que confiemos em seu plano, que está sempre em movimento, sempre criando algo novo em nossas vidas. A verdadeira liberdade em Cristo é encontrada quando deixamos de lado as velhas formas e abraçamos o novo com fé e determinação. A Bíblia nos instrui repetidamente a não nos deixarmos prender pelo passado. Em Isaías 43, 18 e 19, Deus diz: "Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as antigas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a percebem?" Essa é uma promessa que devemos manter em nossos corações. Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, abrindo novos caminhos e nos dando novas oportunidades de crescimento e transformação. Mesmo nos momentos em que não conseguimos ver claramente o que está à nossa frente, podemos confiar que Ele está guiando cada passo e que seu plano é bom. Além disso, o apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses 3, 13 e 14 que devemos esquecer o que ficou para trás e prosseguir para o que está adiante. Ele descreve a vida cristã como uma corrida, onde o objetivo é manter o foco no prêmio, que é o chamado de Deus em Cristo Jesus. Assim como um corredor não pode olhar para trás e esperar chegar ao seu destino, nós também não podemos nos prender ao passado e esperar cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. O foco deve estar sempre no que está à frente, no que Deus está fazendo agora e no que Ele fará no futuro. Deixar o passado para trás pode ser um processo difícil e doloroso. Pode exigir que confrontemos partes de nós mesmos que preferíamos esquecer, que nos desapeguemos de lembranças que carregamos por anos, ou que liberemos sentimentos que pareciam definir quem somos. Mas Deus promete estar conosco em cada passo desse processo. Ele nunca nos pede para enfrentar algo sozinhos. Em vez disso, Ele nos dá força, sabedoria e coragem para deixar para trás o que precisa ser deixado e seguir em frente com confiança. Deus não quer que vivamos uma vida presa ao que ficou para trás, e sim que sejamos transformados e renovados por sua graça a cada dia. Ele nos oferece uma nova identidade em Cristo, onde não somos definidos por nossos erros passados, mas sim pelo amor e pela redenção que encontramos nele. Ele nos chama para um futuro de esperança, onde podemos crescer, aprender e cumprir o propósito para o qual fomos criados. Tudo o que Ele pede é que confiemos nele e que estejamos dispostos a seguir em frente, independentemente do que deixamos para trás. Se você sente que está preso ao passado, seja por culpa, medo ou saudade, eu encorajo você a tomar uma decisão hoje. Ore a Deus, pedindo a força necessária para deixar essas lembranças e sentimentos para trás. Entregue a Ele tudo o que ainda o prende e permita que Ele guie seu coração para o futuro que Ele preparou para você. Confie que Deus está fazendo uma coisa nova em sua vida e que Ele tem algo extraordinário reservado para você. Não deixe que as correntes do passado o impeçam de experimentar a liberdade e a plenitude que Jesus oferece. Hoje é o dia para começar a ver o que Deus está fazendo agora e para acreditar no que Ele fará em sua vida. Quando você se desapega do que ficou para trás e se permite viver plenamente no presente, Deus é capaz de operar milagres e trazer uma renovação que você talvez nunca tenha imaginado. Coloque sua esperança e confiança nele e permita que Ele transforme sua vida, abrindo novos caminhos onde antes havia apenas desespero e dúvida. Escolha olhar para frente, escolha confiar no plano que Deus tem para você e permita-se experimentar a liberdade verdadeira que só pode ser encontrada em Cristo.